Olá, novamente dando continuidade, nós aí no contexto de aprendermos como que a gente vai garantir água para hoje e para as gerações futuras, né, como que são as regras das situações de uma forma geral, né, para que a gente possa proceder assim, chegar a êxito diante de todas as nossas diversidades e peculiaridades do nosso país, das nossas diferentes regiões do Brasil, né. Tem algumas questões que eu quero deixar já estabelecida com clareza, porque por vezes a gente fala água, vezes fala recursos hídricos. No nosso curso, nós vamos considerar, porque é a mesma coisa, é o mesmo H2O. Só que quando a gente está falando de água, em termos de regras do jogo, em termos de políticas públicas, quando a gente está falando de água, ela está falando de água no ambiente. E quando a gente está falando de recurso hídrico, é aquela água que está sendo utilizada. Ou seja, a água é o elemento natural e aquela água que está servindo para um insumo de produção, que ela tem uma utilidade econômica, inclusive a gente pode valorar economicamente, é recurso hídrico. Qual é a diferença? São as políticas públicas e as ferramentas, ou seja, as chaves de fendas que a gente tem em mãos para que a gente possa garantir água hoje e sempre, ou seja, os recursos hídricos, a água é para hoje e sempre, para os diferentes usos, tá? Os recursos hídricos para nos garantir a qualidade de vida hoje e num cenário futuro também. Antes de mais nada, para a gente também entender como que quem são as instituições, as ferramentas e como isso a gente implementa e qual o nosso processo de participação enquanto cidadão, enquanto gestor neste contexto, a gente tem que aprender uma coisa bastante importante. A água é um bem público. A água é considerada um bem público, mesmo que tenha uma nascente dentro da minha casa, ela não é minha, ela é um bem público. E isso está estabelecido numa regra que é prioritária, que é uma lei magna, que está na Constituição Federal. E aí há só um contexto de dominialidade. Elas são bem públicas e são do domínio da União e dos estados. O município não tem dominialidade, mas tem a responsabilidade de cuidar das águas, do ambiente. Entanto, quem tem a possibilidade, a competência de cuidar institucionalmente das águas é a União e os estados por conta da dominialidade da água. Ou seja, quando uma água está no nosso país e ela, eu vou falar de uma forma bastante assim simples para me fazer entender. Quando ela nasce e morre dentro de um próprio estado federado, essa água ela é de dominialidade do estado. Nasce e morre dentro do estado que eu moro, ela é daquele estado pertinente onde eu vivo. Se ela está na divisa entre dois estados, ou ela está na divisa entre o país Brasil e demais países que fazem limite com a gente, ou se ela vai de um lado para o outro, de um país para outro país, do Brasil para outro país, ou se chega de um país para o nosso país, e se ela também está entre dois estados ou mais, essa água é de dominialidade da União. As águas subterrâneas, as águas dos aquíferos, mesmo as águas de aquíferos que transpõem o nosso país, elas são de dominialidade dos estados, exceto quando elas fazem parte de alguma obra da União, mas são da dominialidade do estado. Isso significa que o estado tem, os estados federados têm dominialidade, têm responsabilidade pelas águas do seu subsolo mesmo, e de cada parte. É um aquífero, tipo um aquífero Guarani, que é bem famoso, está em 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas quando ela está em Mato Grosso, as águas da dominialidade do subsolo do aquífero Guarani em Mato Grosso é do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, né, por exemplo. Então, essa é uma questão muito importante da gente aprender, para a gente entender que como é que a gente quais são as casinhas pertinentes, as responsabilidades e competências, e aonde que estão os espaços de nossa participação como gestores, ou como cidadãos, como sociedade, para influenciar a tomada de decisão dentro desse contexto de governança, ou seja, dentro do sistema formal e informal de regras existentes e ferramentas que a gente tem à mão. Antes também de entrar
neste ponto específico, né, da gestão hídrica da nossa governança, continuamos também com as nossas regiões hidrográficas. Como que, para facilitar esta implementação dessas regras da governança e governabilidade, se subdividiu o país? Se juntou determinadas bacias hidrográficas com similaridades. A gente tem regiões, diferentes etnias, economias, enfim. O que acontece? A gente juntou um espaço territorial compreendido por uma bacia ou um grupo de bacias que são contínuas com características naturais, sociais, econômicas mais homogêneas, mais similares. Isso tudo para facilitar, para orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. Nós temos 12 regiões hidrográficas e nós vamos ver cada uma delas, antes de dar continuidade. Aqui só quero apresentar para vocês que tem uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que legaliza, que normatiza estas 12 regiões hidrográficas brasileiras para orientar o gerenciamento e gerenciamento dos nossos recursos hídricos. Vocês vão ouvir também sobre unidades hidrográficas. O que são unidades hidrográficas? São unidades, são subdivisões dessas bacias hidrográficas que já são estudadas, caracterizadas de forma mais homogênea, em termos de fatores geomorfológicos, hidrográficos, enfim, e que se apresentam como unidade de planejamento de rios de domínio da União, ou então unidades hidrográficas que são estaduais, certo? Então, vocês vão ouvir muito unidade de planejamento de gestão, UPGs, ou, no caso, as UPH, que são subdivisões. Aqui eu apresento para vocês uma resolução também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a 109 de 2010, que apresentam algumas unidades de gestão de recursos hídricos de bacias hidrográficas de rios de domínio da União, ou seja, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é o órgão gestor de recursos hídricos de dominialidade da União, tem essa subdivisão para orientar e para implementar a gestão de recursos hídricos, bem como cada estado tem as suas unidades de planejamento e gestão, né, para também que nas suas bacias que tenham essas questões mais homogêneas se agrupem e orientem o planejamento. Temos regiões hidrográficas, que são as 12, e temos as unidades de planejamento hidrográfico também, né? Aqui, num contexto de país como um todo, algumas ainda precisam de mais aprofundamento e a grande maioria, o que já não estão implementados nos seus instrumentos, enfim, já mais avançadas, estão contextualizadas no Plano Nacional de Recursos Hídricos, que tem um espectro de planejamento do ano de 2022 a 2040. Os convido e vamos retomar até esse assunto mais adiante. Para as águas subterrâneas não é a mesma divisão hidrográfica, porque as águas subterrâneas não se apresentam como no território superficial, né, que é subdividido por bacias hidrográficas. Já as águas subterrâneas, elas têm todo uma outra forma, no subsolo, elas já são subdivididas por províncias e subprovíncias hidrogeológicas no nosso país, e aqui, numa figura esquemática, apresento para vocês, e em seguida vamos dar mais continuidade ao nosso assunto. Até daqui a pouquinho.